Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis e sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou falar sobre a profissão de diretor de fotografia com o Juan Goulart, que atua há mais de 7 anos na profissão. Tudo bem, Juan? Bem, graças a Deus. Cara, obrigado aqui pela oportunidade e o bate-papo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade aí da gente estar falando dessa profissão e mostrar pra rapaziada aí o que é possível fazer nessa área. Juan, conta pra mim, como é que foi a sua infância e a sua adolescência até você chegar na profissão que você atua aqui hoje? Exatamente. Bom, cara, eu não vou falar que vim de família pobre, mas região periférica, com uma dificuldade da grande maioria, né? E assim, eu vou começar falando da minha vida, cara. Não tem como eu falar da minha vida sem falar de Deus, né? Porque tudo acontece através dele. E tudo foi preparação dele no tempo certo dele. Minha família, grande parte são músicos, né? O meu pai trabalhava com rádio, com evento, tinha empresa de som, iluminação. Então a gente sempre esteve no meio artístico assim desde criança. Grande parte da família músico também. Meu irmão mais velho também já era músico, então tinha muita influência dele. E acabei tomando o ramo musical, né? Começamos a tocar, eu fui estudar depois de um tempo percussão. Meu irmão tocava num grupo de samba. E meu irmão, eu lembro que ele falou assim, poxa, eu era técnico de áudio na época que meu pai tinha empresa de som. E aí eu fazia a técnica desse grupo. E meu irmão começou a tocar cavaco lá. E na época surgiu a oportunidade dele tocar violão. De eu tocar violão, e ele me chamou e falou assim, pô cara, eu só arranho, não tô preparado para isso. Ele tinha mais ou menos uns 17 anos dele, já estava começando a trabalhar, e eu lembro que ele trabalhava e o salário dele era praticamente para isso, para pagar o nosso estudo. Ele pagava meu estudo e o dele para eu aprender a tocar violão. A gente foi para uma escola que era já voltada para samba e tal. E é ali que eu comecei, cara. E aí eu comecei tocando samba. A partir dali eu comecei conhecendo outros ritmos. Fui tocar em banda de baile, participei da banda de reggae. Cara, e ali fui conhecendo produtores, muita coisa assim. Quando um pouco maior já, comecei a trabalhar com uma banda de baile e também trabalhar com sertanejo. Trabalhei com sertanejo durante 15 anos aí profissionalmente. E aí depois veio a era dos vídeos, né? Quando veio a era dos vídeos, eu queria fazer vídeos. A gente via duplas que faziam vídeos semanais, né? E eu falei, pô, quero fazer isso aí. Fui atrás disso e eu vi que era caríssimo fazer isso. E a gente não tinha condição para aquilo. Como a gente não tinha condição para aquilo, eu busquei meios de eu mesmo fazer. Eu falei, cara, eu vou comprar uma câmera e vou fazer, né? Comprei uma câmera, surgiu a oportunidade de ir para o Paraguai aí com os amigos. Eu falei assim, cara, eu acho que a oportunidade de eu conseguir comprar uma câmera. Tecnologia no Brasil é um pouquinho caro, né? Mas assim, não quero assustar ninguém, tá? Porque isso me assustou no começo, justamente isso que eu queria falar para vocês, que tem recurso mais barato, tem como começar, né? Mesmo sem ter um grande budget para começar com isso. E eu vou contar um pouquinho de como eu comecei. Então, eu fui para o Paraguai com uns amigos, que de repente vai pensar que eu fui para uma viagem cara, o cara fez uma viagem internacional. Não, foi algo contado mesmo ali, sim. Eu falei assim, puta, eu tenho um dinheirinho para ir, um para voltar, e mais uma merrequinha para comer uma coxinha na ida e na volta, que a viagem é longa. E tenho mais esse dinheirinho que eu separei aqui, cara, que é para trazer uma câmera. Aí trouxe uma câmera, né? Na época o dólar estava super baixo, então estava fácil de trazer. E aí, cara, quando eu peguei a câmera na mão, eu falei, vou arrebentar. E aí eu descobri que eu não sabia fazer nada. A primeira vez que eu peguei uma câmera DSLR na mão, que é diferente de uma câmera, né, comum, de câmera de bolso, né, que são todas as configurações são automáticas, né? E ali eu descobri que eu tinha que fazer as configurações. Eu costumo falar que a câmera é um olho que não tem cérebro. O cérebro dela somos nós. Então, assim,
tudo que o seu olho faz, a câmera faz também. Só que a sua mente automaticamente ela faz. Já da câmera é um olho, nós somos o cérebro. Então a gente tem que explicar para ela tudo que a gente tem que fazer. Para mim entender isso, cara, eu falei, vou ter que estudar. E aí eu fiz uma faculdade chamada YouTube. Cara, e o YouTube tá aí para te ensinar o que você quiser aprender. Quando eu falei assim, vou descobrir como é que mexe nessa câmera. E aí eu quis ver alguém que tinha um review daquela câmera. Mas quando o cara começou a falar, tudo que ele falou eu não entendia nada, que era uma linguagem totalmente diferente, que eu falei assim, cara, eu vou ter que estudar fotografia para isso. Nós sabemos que o vídeo é uma série de fotos em sequência. Você que está assistindo aqui agora, uma série de fotos em sequência. Lembra aquela brincadeira que você fazia em casa com caderno, um caderno, aí você desenhava um bonequinho assim, outro assim, outro assim, aí depois você fazia assim, O vídeo é isso, né? Então ali a gente determinou na câmera ali, o rapaz está filmando, nosso amigo, nosso querido Léo, determinou ali a quantidade de frames, que é a quantidade de fotos. Então ali ele determinou quantidade de fotos por segundo. Dentro de um segundo a gente tem ali 30 ou 24, quanto ele determinou ali, 60. E dentro desse segundo tem várias fotos em sequência, né? Para até eu entender isso, cara, eu falei assim, eu preciso manjar de fotografia. Então, entendendo que o vídeo é uma quantidade de fotos, eu tenho que entender de foto. O conceito é basicamente o mesmo, né? Basicamente não, é o mesmo. O que eu fiz? Falei, cara, vou ter que virar fotógrafo primeiro, né? Comecei a estudar fotografia, comecei a fotografar, saí fotografando tudo que tinha pela frente para poder entender luz. A gente tem uns 3 pilares ali dentro. É um pouco avançado o que eu vou falar, mas assim, só para ter uma noção que a fotografia a gente se divide em 3 pilares, que a gente fala de velocidade, abertura e ISO. E aí esse negócio é uma coisa que não entrava na minha cabeça quando a gente entrava. Eu entrava nos vídeos, eu tava falando inglês comigo, sabe? Eu vi os fotógrafos e eu falava assim, como que esse cara chega nesse local, ele bate o olho e sabe a configuração que ele vai usar. E tem uma coisa, hoje em dia a gente tem a câmera digital que a gente vê a foto como ficava. Aí você pega um cara, Sebastião Salgado lá atrás, que era um fotógrafo massa, que os caras usavam filme e não tinha como confirmar se a foto estava boa ou não. Então assim, o cara era muito bom para entender o que ele estava fazendo e saber que na hora que ele revelar, o negócio estava perfeito. Eu falei assim, cara, eu preciso chegar nesse nível. Comecei a estudar, tinha amigos meus que faziam aula de fotografia, né? Eu nunca, não vou falar, nunca paguei, nunca tive uma aula presencial, né, como faculdade ou qualquer curso técnico disso, mas aí tinha amigos que faziam e aí eu trocava, cara, tinha vários equipamentos de som ainda, trocava livro, tem um microfone aqui, me dá um livro aí, dá um livro daqui, e cara, destruía os livros, acabava destruindo. Tinha um primo meu que também fez, na época tava fazendo Senac, e ele falou, cara, tem uns livros aqui de fotografia. Eu falei, mano, você quer trocar? Tem uns equipamentos aqui, tá precisando do quê? Ele é produtor musical também. Pega o que você precisar aqui, te dou esse microfone, você me dá esse livro, e acabava destruindo aquilo ali, cara. Tudo que eu precisava ia no YouTube, e no YouTube, cara, tem muita gente, sabe, de bom coração, fotógrafos, filmmakers, diretor de fotografia, diretor de cinema, cara, abrindo tudo que sabe ali, né? Eu acho que não tem nada que você queira saber hoje que não esteja no YouTube. Ou né? no Google, né? Ou o Google que te dê esse recurso. Então assim, cara, eu falo, eu não vou falar que eu não estudei, eu estudei muito, mano. Eu estudei muito, mas com o recurso que eu tinha, como eu pude. Juan, você acha interessante que as pessoas façam faculdade? Porque você não fez faculdade e hoje você faz o que você faz. Cara, se você puder fazer uma faculdade, faça, né? Você tem essa estrutura, você consegue financeira, você tem apoio de alguém, às vezes da sua família, ou você mesmo já está trabalhando, consegue, cara, faz, entendeu? Mas se você não tem, também não deixe de fazer, cara. O YouTube tá aí para ensinar quem quiser. Eu sei que muitos diretores de fotografia que já estão lá em cima, às vezes pode olhar o que eu estou falando aqui e falar assim, quem é esse cara que ele está falando? O cara nem estudou o que ele está fazendo aí. Só que é o seguinte, antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre isso, né?
Hoje a gente tem uma pessoa aqui atrás da câmera cuidando de tudo isso, né? Talvez ele não se identifique como diretor de fotografia, mas ele é um diretor de fotografia, porque ele posicionou essa câmera do jeito que está aí, ele posicionou aquela outra câmera do jeito que está aí, ele posicionou essa luz na intensidade certa, e o diretor de fotografia faz isso. O que o diretor de fotografia faz, afinal? Dentro do cinema, dentro do vídeo, a gente tem várias coisas, né? Vários segmentos. O diretor de fotografia decide desde que câmera ele usa, que tipo de lente, em qual posição, em qual ângulo, que tipo de luz, em qual intensidade, em qual temperatura, envolve muita coisa, enfim. Eu estudei tudo isso, cara, para fazer vídeo para mim, para minha dupla, voltando lá onde a gente estava. Então, só expliquei um pouco do universo todo que eu tive que entrar para mim. Quando eu comecei a fazer vídeos para mim, para a dupla... Você tinha uma dupla? Tinha uma dupla, né? Eu trabalhei... Com a última dupla eu trabalhei 10 anos, Pedro, Lucas e Juan. E aí eu comecei a fazer aqueles vídeos semanais que eu queria fazer. E aí eu mesmo meti as caras e comecei a fazer, né? A gente começou... Ensinei o parceiro que cantava comigo. E a gente gravava o áudio primeiro, né? Vamos falar... Vamos ensinar o truque aqui pra rapaziada achar que nós estávamos cantando ao vivo e não tava, mas é assim mesmo. Então a gente gravava o áudio antes ali. Eu filmava ele me filmava, a gente colocava uma geral nós dois, na edição a gente sincava o áudio e fazia os cortes para dar a impressão que a gente estava ao vivo. Era tudo gravado ao vivo, o áudio era, mas a imagem em cima do áudio. Hoje a maioria dos vídeos são feitos assim, né? Nem todos, tá, gente? Tem vídeos que realmente são ao vivo. Mas é o recurso que a gente tinha pra gente conseguir fazer, né? E aí eu comecei a fazer pra mim. Na hora que eu vi, cara, que tava ficando numa qualidade legal, a galera tava curtindo, eu descobri uma outra paixão além da música. Porque eu pensava assim, pô, cara, que se eu parar de cantar, o que mais eu vou fazer da minha vida? Um plano B. Um plano B. E eu era louco atrás de um plano B, porque eu falei assim, cara, o dia que cair isso aqui, o que eu vou fazer? E eu não tinha outra profissão, desde sempre. Trabalhei, cara, em outras profissões, trabalhei. Mas nunca... Coisa rápida, assim, não tinha uma profissão, carteira assinada, não tinha experiência. Se pegar minha carteira hoje, eu não arrumo nada, velho. Baseado nela, eu não arrumo nada. Enfim, cara, e eu, assim, desde de criança sempre tive espírito de liderança, assim, cara. Eu e meu irmão, a gente fala disso, né? Quando tinha banda, o espírito de liderança que eu falo, assim, é de não esperar por ninguém, sabe? De a gente quer fazer acontecer, vai lá e faz. Igual eu falei, pô, eu quero fazer. Eu fui lá, comprei a câmera, fui estudar, fui fazer, eu mesmo fiz, né? Não esperei ter dinheiro pra fazer, então eu usei o que eu tinha. E isso é o espírito de liderança, você não espera por ninguém, você vai pra cima e faz, né? Proatividade, né? Proatividade. E tudo que eu tive que fazer pra poder fazer vídeos pra mim. Nessa, cara, eu vi que tava ficando numa qualidade legal. E eu pensava assim, na música, se eu parasse de fazer música, parasse de trabalhar com música, o que mais eu faria? Um plano B. Um plano B. E que mais eu faria com o gosto que eu tinha pela música, né? Que é aquilo, faça o que você gosta, você não vai ter que trabalhar nem um dia mais, né? E eu pensava assim, o que mais eu faria de graça? Que se não fosse por dinheiro eu faria do mesmo jeito. Quando eu comecei a mexer com isso, eu descobri uma paixão, assim como na música. E aí eu quis conhecer um pouco mais disso, cada vez mais. E eu falei assim, cara, comecei a fotografar, comecei a gostar. Eu falei, vou pegar uma grávida aí pra tirar foto, que era moda na época, assim, foto de grávida, né, ensaio de gestante, que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu tinha que passar por aquilo para poder chegar onde eu queria. Eu falei, porque fazendo isso eu vou entender, eu vou entender aquilo de quando eu chego num local, eu saber qual a configuração da câmera que eu preciso usar, né? E aí, cara, fiz uma par de ensaios, fiz uma página de fotógrafo, comecei a vender ensaios, né? Quando eu vi que eu já estava dominando um pouco a fotografia, aí eu falei, agora eu vou começar a trabalhar com vídeo. E aí, cara, já tinha amigos músicos, né? E comecei a oferecer.
aquele grupo de samba que eu comecei lá atrás, o pessoal tinha voltado a tocar. Aí eu peguei e falei assim, pô, cara, eu tô procurando alguém para me fazer um portfólio, porque assim, os vídeos que eu tenho são meus. Como que eu vou falar pra galera que eu faço vídeo sendo que sou eu que tô cantando? E pra quem é leigo não vai entender que tipo teve uma direção e que eu que fiz tudo aquilo acontecer, mas como é que você fez isso? Você tava cantando. Então eu preciso ter um portfólio de outro grupo. Por fim, esse grupo tava montando tava gravando um EP. Por fim, eles acabaram desmontando de novo, mas aí indicou um outro amigo. Falou assim, pô, lembra do grupo tal? Na época... Aí eu falei assim, lembro. Ele falou, o pessoal acabou de gravar um CD, cara, vou falar com eles, de repente você consegue fazer um clipe, alguma coisa lá, né? Só pra falar, eu não me aventurei, tá? Eu demorei praticamente 2 anos fazendo vídeos pra mim, estudando de 2 a 3 anos, fazendo vídeos pra mim, fazendo foto, pra que quando eu saísse, mesmo que eu não tivesse uma formação acadêmica ou um certificado, para que eu soubesse o que eu estava fazendo, para também não estragar o sonho de ninguém, né? Enfim, fui lá atrás desse rapaz e aí ele me apresentou um produtor dele. Ele falou, cara, vamos lá na Pompeia. Esse grupo era um grupo chamado FM Brasil. Quero aqui agradecer, mano, esses caras, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi através deles. E eles me apresentaram um produtor chamado Robson Boca, que é um cara que eu trabalho até hoje. Quando eu conheci, eles me mostraram uma música e falou assim, cara, tem essa música aqui pra fazer um clipe. O rapaz falou bem de você e tal, você tem algum trabalho seu? Eu falei, ó, tem esses trabalhos meus aqui que eu fazia, são meus, eu tô cantando, mas assim, eu preciso de um portfólio, cara. Ele falou, então faz o seguinte, ó, faz um roteiro pra essa música aqui, né, e traz aí, mano, a gente vê se a gente gosta e vamos fazer. E aí eu fiz esse roteiro, montei um storyboard. Storyboard é como se fosse uma revista em quadrinhos, são vários quadrinhos. E aí você coloca cena a cena lá que você desenha na mão mesmo. Só para você um esboço. Eu não sou um bom desenhista, mas fazia um esboço de cena a cena, tudo que você quer. Fui lá, coloquei a música, expliquei, ó, tem essa ideia, essa ideia, essa ideia. O Robson gostou, falou, vamos fazer, vamos fazer. Ficamos um tempão, cara, gravando esse clipe. E quando a gente terminou, o vocalista desse clipe saiu do grupo e a gente não conseguiu entregar esse clipe. Por fim, cara, a gente acabou pegando uma afinidade, gravamos outros clipes através do Robson. E ele acabou gostando do trabalho. O Robson foi um cara que abriu as portas para mim, acreditou no meu trabalho. Eu precisava de alguém que acreditasse, né? Precisava de alguém que acreditasse e falasse assim, não, cara, eu vou fazer. E a gente fez o primeiro deu certo. O Robson é um cara que já é bem conhecido no mundo do samba, já conhece bastante gente nesse meio. E foi um cara que foi me levando para fazer os trabalhos, cara. Me abriu porta mesmo assim, acreditou. De repente a gente começou a fazer um sambinha ali com mais 2 câmeras. Vamos fazer mais um pagodinho com 3. E cara, nessa brincadeira a gente acabou gravando aí não sei quantos DVDs já aí no meio do samba. E você vê como que é engraçado, né? Que assim, ó, eu como músico comecei no samba. E como eu te falei assim, o caminho que Deus toma para nossa vida, né? Na época eu tocava samba e eu era louco para conhecer alguém do meio do samba que me ajudasse. Não sei se eu te contei essa história já, mas se eu não contei, é uma boa oportunidade aqui que a galera ficou ouvindo também. Quando eu tocava num grupo de samba, tinha a Rádio 105, que tinha novos talentos e rolava uns pedágios, né, nas ruas e tal. E a gente se inscreveu nisso daí para tocar na rádio, para tocar nos pedágios e tal. E eu lembro que tinha uma mulher que chamava Cecília lá. Fugi um pouquinho do assunto, mas só para contar uma historinha legal. Tinha uma mulher que chamava Cecília. A gente pegou o telefone dessa Cecília, a gente ligava para ela, pra gente tentar, que era no programa da Gleide Xavier. Você lembra? Faleceu, né? Gleide Xavier já faz acho que uns 2 anos, né? Isso. Por aí. Enfim, a gente ligava pra essa Cecília e não conseguia falar com ela, cara. Era mó difícil falar com ela. E a música tocou na rádio algumas vezes lá, através dessa Cecília aí, que era assessora dela. E enfim, pra você ver como que é. Na época a gente tentava tanto algo,
mas as coisas são no tempo de Deus, do jeito que Ele quer, né? E aí, depois de muito tempo que eu comecei a trabalhar com vídeo, através das pessoas que eu conheci no samba também e outros projetos musicais, através do Robson Boca, que eu conheci, ele me apresentou essa Cecília. Só que eu jamais sabia que era essa Cecília aí. E aí a gente foi fazer um trabalho em Salvador, para um compositor chamado Nelson Rufino, né? E aí eu estava dentro do avião com a Cecília, e a gente conversando e tal. Ela falou assim, mas e aí, como que você chegou lá? Como que você chegou a fazer o que você está fazendo hoje? A mesma pergunta que você me fez. E aí eu expliquei minha vida desde o começo, igual eu estou explicando aqui. Eu era músico, tocava samba, trabalhei com sertanejo, tal. Ah, legal, você tocava samba, tocava com quem? E a gente foi falando de músicos que ela conhecia, que eu conhecia também. E chegou a tocar na rádio, eu falei, tocou uma vez a 105 lá, cara, mas a gente embaçava pra caramba, ligava lá pra poder tocar. Não tinha recurso, né, meu, financeiro pra colocar e tal. Ela falou assim, sério, meu? Eu trabalhei na 105, eu era assessora da Gleide Xavier. Eu falei, mentira, mano. Ela falou assim, eu sou a Cecília que vocês ligavam. Caramba. E eu falei assim, mano, eu corri tanto atrás de você e você caiu aqui, mano. Do meu lado. Do meu lado, dentro do avião. E nós estávamos indo fazer um trabalho lá. Então assim, cara, eu acho que Deus tem um propósito, um tempo para cada coisa, né? Eu jamais imaginava ser um profissional do vídeo, né? E jamais imaginava gostar de outra coisa além da música. E cara, eu acho que foi tudo preparado por Deus, assim, para no momento certo eu hoje fazer o que eu faço. Hoje eu já não trabalho mais como músico profissionalmente, né, cara? Mas me sinto bem realizado no que eu tô fazendo, né? E não deixei de trabalhar com música, né? E eu queria entender uma coisa de você, Juan. Quando a gente olha, por exemplo, a sua profissão em termos de visibilidade, principalmente para jovens e pessoas assim da periferia, assim, de baixa renda, o quanto ela é acessível e o quanto isso é realidade versus tipo essa visão de eu queria até ser um diretor de fotografia, mas eu não tenho grana para bancar. Eu queria que você falasse um pouco disso. Cara, é assim, ó. Hoje em dia, eu acho que está muito mais acessível. Eu sou dos anos 90, né, cara? Eu nasci em 90. Eu me lembro que quando criança, dificilmente você via uma câmera na rua, alguém fazendo um trabalho, uma produção ou luzes, assim, igual a que vocês trouxeram aqui hoje pra gente fazer isso. Era a coisa mais difícil você ver alguém da televisão, uma câmera, uma produção. Né? Hoje em dia a gente tem a profissão de videomaker, né? O videomaker é o cara que é o diretor de fotografia, ele é o câmera, ele é o editor, ele faz tudo. E muitos trabalhos eu ainda faço isso também, né? Preciso de fazer assim também, né? De assumir tudo, foi assim que eu comecei. E assim, cara, eu acho que hoje tá muito mais acessível, até mesmo porque isso chegou na periferia, né? Hoje em dia você vê, através até das músicas, antigamente quando você via clipes através da MTV, essas coisas, as músicas periféricas não eram tão assistidas, né? Quando eu digo música periférica hoje, acho que a realidade de hoje é mais o funk, né? Que domina as comunidades e tal. Antigamente acho que mais o rap, né? Então você chegava a ver rap na MTV, mas era um grupo ou outro que estava no topo, né? E o nosso único recurso era apenas a televisão, não tinha internet. Então pro cara chegar na televisão, puta, mano, que rolo que era, né? Pro cara conseguir um empresário, conseguir ter uma produção legal, gravar um clipe e colocar na televisão era muito difícil. Então, se você queria trabalhar com isso, era uma coisa que não entrava na sua cabeça porque era muito longe, né? De você chegar numa emissora, de chegar num famoso. Só que hoje, cara, a praticidade que você tem de você gravar um clipe e a gente não depender mais de mídia como rádio e TV, que eu acho que é umas mídias que estão mais embaixo do que a própria internet, pela praticidade de um cara fazer um vídeo de um cara, de um cantor, um amigo e colocar no YouTube, sabe? E o cara ter mais acesso do que uma própria televisão.
aproveitando esse gancho, você acha que de alguma maneira smartphone ele impulsionou isso de maneira até um pouco caseira, mas pelo menos na parte de acessibilidade da pessoa? Com certeza, cara, com certeza. E às vezes isso nasce no jovem através de um smartphone, né? E eu conheço muitos trabalhos que os caras já fizeram com smartphone. Você fica cansado de ver, cara. Tem produtores aí. Tem um rapaz chamado Flauzelino Júnior. Eu assisti uns vídeos dele aí. Uma época ele fez uma brincadeira, escondeu a câmera dele. Ele falou: pô, perdi minha câmera, cara. Vou ter que gravar com smartphone agora. E ele começou durante um bom tempo no canal dele gravar só com smartphone. Se você vê a qualidade, cara, se você vê o que ele fez, eu falei assim, cara, tá aí, mano. Então hoje é muito mais acessível. O cara não tem uma câmera profissional, mas, cara, com um celularzinho bacana. Hoje em dia, cara, o celular, a qualidade absurda que tá chegando. Então, assim, tem uma câmera, cara, gosta disso. De repente você nem sabe o que seja direção de fotografia, né? Mas de repente você gosta de filmar, cara. Filma, mano. Filma, pega o seu celular, grava. Ah, tem um amigo meu aqui que é cantor, grava ele, cara, né? Ah, eu não tenho recurso para poder estudar, cara, numa faculdade ou um workshop online. Cara, se você ver a quantidade de informação que tem dentro do YouTube é absurda, cara. O que é essencial para a profissão? Essencial para a profissão? Você tem que gostar, cara, do que você está fazendo, né? Eu já conheci várias pessoas que eu quero fazer, mas quando vê a imensidão do negócio, né? Eu acho que assim, cara, eu sou um cara, vou falar a verdade, desde criança eu nunca fui fã de estudar, não. Mas quando eu gostava de alguma coisa, você estudava e passava tempo sem perceber. Nós estávamos falando de futebol aqui agora, que eu falei, pô, eu nunca fui ligado em futebol, porque eu gastava todo o meu tempo estudando música, estudando as coisas que eu queria, e acabei me desligando daquilo. Então assim, cara, você tem que gostar disso, cara. Tem que gostar disso. Tem que ter um olhar para isso, né? Seja o meu eu cheguei através da música, mas de repente você tem um outro despertar, cara, por jornalismo, por um documentário, sabe? Então o essencial, cara, é que você, se você gosta disso, o essencial é que você gosta disso, que você vá atrás disso, cara, que seja com um celular. Amanhã comprei um lapela na internet ali um pouco mais baratinho para ter um áudio melhor. Pô, vou usar uma luz aqui, um refletorzinho que eu tenho. Cara, já fiz tanta gambiarra. E outro, diretor de fotografias faz gambiarra até... Tem um diretor de fotografia chamado Gui TV, né? Que eu fiz um cursinho gratuito também, tá? Que tá lá. E ele ensina o que era direção de fotografia desde o começo. E, cara, o cara usa os recursos muito baratos, de pegar uma lâmpadazinha ali, emendou num fio aqui e faz acontecer da mesma forma, sabe? Então, assim, hoje eu tenho uma estrutura legal? Tenho, né? Graças a Deus, cara, foi devagarzinho, né? Fui comprando daqui, comprando dali. Tem uma estrutura bacana, tem uma equipe bacana. Mas quando eu não tinha, cara, eu fazia do mesmo jeito. E hoje em dia a gente tem grandes locadoras. Então, assim, você que gosta disso e talvez não saiba por onde começar, poxa, você consegue locar a câmera aí, cara, por um valor de R$150. Não posso comprar uma? Pô, faz um corre, 150 pau, pega um dia, aluga uma câmera e vai fotografar, cara, pra você entender como funciona, né? É uma experiência, né? Uma experiência. Então, assim, o essencial é que se você quer, não desista porque não tem equipamento, cara. Se tiver um celular, vai com o celular. Se puder alugar uma câmera para poder fazer um job, faça. Pega uma amiga sua que é bonita, fala, meu, vamos fazer umas fotos suas bacanas, vamos lá na Paulista, vai lá, tira umas fotos dela, aprende, sabe? Mas não deixa de fazer não, cara. Meu primeiro trabalho, eu tava falando aqui agora para vocês que eu não tenho várias câmeras, né? Eu invisto em estrutura, mas não tenho várias câmeras, e eu acho que várias produtoras também não têm várias câmeras, por conta da tecnologia, né? Então, se eu compro hoje 6 câmeras aqui, até eu terminar de pagar elas, a tecnologia avançou, amanhã já é outra. Já lançou outra. Então, assim, eu que já estou no ramo já há 7 anos, eu ainda aloco equipamento. E toda
toda produtora loca, senão não tinha grandes locadoras. Perfeito. Então assim, cara, muitas das vezes não compensa você comprar. Então não fique com essa, tipo, puta, eu não tenho como fazer. E eu lembro que assim, tinha um pessoal mais novo que às vezes entra no meu Instagram e fala, antigamente, né, nos meus primeiros trabalhos, eu falo assim, pô, um dia eu vou ter uma estrutura que nem a sua. E eu dava risada, porque eu falava assim, eu não tenho nada, mano. Não tenho nada. Eu falava assim, eu alugava tudo, mano. Eu tinha trampo que eu não ganhava nada. Teve DVD que eu gravei que eu não ganhei absolutamente nada, cara. Mas por quê? Pela experiência. O que eu vou fazer? Vou contratar profissionais que são melhores que eu, que entendem melhor do que eu, né? Vou colocar um pouco do que eu sei, um pouco da minha visão. Ó, eu acho que é por aqui, por ali, dei uma direçãozinha. O que você acha, cara? E, mano, eu aprendo muito, cara, com os caras que trabalham comigo. Isso é fantástico, né? Igual eu falei assim, e tem pessoas que trabalham comigo hoje que teve oportunidade de estudar, que teve oportunidade de fazer uma faculdade. Cara, esses caras têm muita coisa para me ensinar também, entendeu? E vice-versa. E vice-versa. Então, assim, na direção de fotografia, eu já mexia um pouco antes com luz, né? Meu pai já mexia com som, com luz, essas coisas, então eu já tinha noção, nome de equipamento, como funcionava e tal. E isso somou, né, cara? Aqui a gente é mais focado em música, no artístico, né? Videoclipe, DVD, essas coisas. Então, assim, eu uni o útil ao agradável, né? Já sabia alguma coisinha. Então, acabei usando disso, né? Uma pergunta. O que não fazer? O que não fazer é justamente o que eu estava falando, cara. Não deixar de fazer porque não tem equipamento, né? Fazer com o que você tem na mão. E assim, cara, depender de tecnologia no Brasil é difícil, cara, né? Tem muita gente que vai tentar tirar da sua cabeça. Principalmente, lógico, não que você não deva dar ouvido aos seus pais, mas às vezes os seus pais têm uma imagem grandiosa disso, porque tem aquela mentalidade que a gente tinha lá atrás, que eu falei, de televisão, de não sei o quê. Então acontece muito, cara, dos pais às vezes não querer o filho frustrado, né, com alguma coisa, de falar, meu, isso é muito pra você, você não vai conseguir, né? Mas assim, não queira dar um pulo maior que a perna, né, de falar assim, eu só vou conseguir se eu tiver isso na mão. Eu acho que isso é um erro. E muita gente se frustra por causa disso. Aí houve pessoas de fora que não têm conhecimento sobre isso. Então o que eu diria para você, não estou falando de seus pais, estou falando de tudo. Não pegue, se você quer entrar nesse ramo, não pegue conselhos de pessoas que não são desse ramo. Entendeu? Importante. Né? Então assim, às vezes você fala para mim que isso não vira, mas qual a cobertura de conhecimento que você tem para falar para mim que isso não vira? Né? Exato. É melhor eu pegar um conselho com quem já faz e falar assim, meu, por onde que eu começo? E é o que nós estamos falando aqui, pega uma câmera e filma, cara. E eu quero usar agora já esse gancho para fazer para entrar num ponto. Quando a gente fala de realidade, né, e vivência, tem muita gente que às vezes quando faz uma faculdade ou um curso profissionalizante, ninguém conta isso para ele na realidade, o que você passa hoje. O que você acha importante eles saberem? Que ninguém conta, mas que na vivência você fala, isso aqui, por mais que você assista vídeos no YouTube, por mais que você faça curso ou leia livros, ninguém conta isso aqui, que isso aqui é importante. Bom, eu nunca fiz uma faculdade, nunca fiz aulas presenciais, fiz alguns workshops, né? Sempre usei os recursos um pouco mais baratos, então não posso te dizer o que é explicado na faculdade, que eles não vão te falar aqui fora, mas é a prática em si, né, cara? Você vai lidar com bastante dificuldade e que isso não seja uma barreira para você. Mas assim, você pode, lógico, quando você começar, de repente você vai começar como um cinegrafista, você não vai começar logo como um diretor. Lógico que você tem uma hierarquia, né? De repente você começa como um auxiliar e você vai entender que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Lá os caras estão te dando a teoria, só que cada diretor tem uma forma de conduzir. Às vezes você aprendeu um padrão lá, que aqui é completamente diferente. Igual eu falei, fotografia não tem um padrão, justamente por isso que eu chamei esse diretor para fazer isso
e não aquele. Os dois são bons, mas são linguagens diferentes, né? Então, assim, você vai aprender a teoria, mas aqui você vai aprender a sua própria linguagem, que pode fugir totalmente do padrão deles, entendeu? Mas que seja uma realidade sua. De repente, para a teoria lá não funcione, mas para o telespectador final agrade, né? Então, assim, é um olhar diferente, cara. Diretor de fotografia, cada um vai ter um olhar, cada um vai ter uma forma de enxergar, né? E cada um vai ter uma realidade. Você vai chegar numa equipe, o cara trabalha dessa forma, você vai chegar em outra equipe, ele vai trabalhar de outra. E é questão de entrosamento mesmo, né? Ou se você trabalha sozinho, você vai criar a sua própria. Enfim. Se você pudesse olhar para a sua profissão e pela sua carreira até então, até aqui, e você pudesse olhar assim e falar, cara, isso aqui eu faria diferente. Que é o pulo do gato, aquele que você fala, cara, se vocês forem por aqui, talvez eu errei, mas vocês não precisam errar onde eu errei para conseguir ganhar tempo. Embora hoje eu falo para vocês começarem do jeito que tá, porque eu no começo fiz isso um pouco. Eu esperei as coisas, eu esperei ter recurso. Eu acho que eu podia ter ganhado mais tempo em começar com o que eu tava na mão. Eu realmente esperei, sabe, muito tempo para poder fazer. Puxa, eu não tenho isso. E eu vi que não chegou. Quando eu vi que não chegou, eu falei, vou ter que ir do jeito que tá mesmo. E aí eu fui e aconteceu. E eu falei assim, pô, o que eu fiz hoje eu podia ter feito, sei lá, 2 meses atrás, porque não mudou nada, né? E eu acabei perdendo tempo. Então, assim, eu acho que eu perdi um pouco de tempo, cara. Eu devia ter começado com o que eu já tinha na mão, assim. Talvez já teria um pouco mais avançado, né? E tomar cuidado com os produtores aí, né, cara? Não, é verdade, tem que tomar cuidado com o produtor. Às vezes você vai pegar um produtor de um artista e às vezes o cara tem uma visão. Vai na sua intuição, cara. Faz o que você acha que deve ser. Por mais que você... Tem muitas pessoas nesse meio que não entende da prática ou da teoria do que você está fazendo, e é isso que faz elas pensarem que você está vendendo algo muito barato, né? Eu costumo falar que na produtora o pessoal te liga assim, lógico, cara, o cara não tem obrigação de saber como que funciona, mas a galera tem uma imagem de como se fosse um fast food, sabe? De ligar e falar assim, pô, tem um DVD aqui, cara, pra gente gravar, 1 hora de filmagem e pra você editar quanto que é? Aí eu falo assim, só pra filmar é barato, cara. É só você falar, o diretor de fotografia, se eu ligar pra mim, e aí eu mando os caras que filmam lá, ele fala quantos ele quer, qual câmera, em qual posição, em que cor, qual lente, aí ele decide lá. Por que eu falo isso? Porque assim, aqui nós somos uma produtora de vídeo onde filmar faz parte do processo. Mas antes de filmar, tem todo um trabalho que é feito antes, né? Então assim, tem todo um planejamento, né? Desde que você criar um projeto de luz, saber de toda a estrutura que você vai fazer. Eu acho que a filmagem é por último, sabe? Por último a gente vai falar qual câmera que a gente vai usar, qual lente que a gente vai usar. Então assim, não deixe, cara, o seu cliente achar que você está só apertando o botão. Afinal, você sabe que você não está apertando só um botão. Mas essa é a imagem que eles sempre vão ter. Então, assim, tenha autonomia no que você está fazendo, sabe? Busque o máximo de conhecimento que você puder para saber o que você está fazendo, para saber o que você está falando, né? E não ser enrolado, né, cara? Não ser enrolado, porque nesse meio... cara, tem muitos assuntos... vou até entrar num assunto que você não perguntou, mas é legal falar, que a galera tem dúvida, gente que está começando, e tem dúvida nessa parte de quanto cobrar, quanto custa, né? Eu tinha essa dúvida quando eu comecei, e eu fui muito enrolado, sabe, com relação a isso. Por produtores mesmo, quando eu falo toma cuidado com o produtor,
Porque assim, cara, a maioria dos produtores, a hora dos caras ganhar dinheiro é quando faz esses trabalhinhos mesmo. Dá uma superfaturadinha aqui, outra ali. Cara, não comprometa a sua produção. Os caras vão apertar mesmo, vai pedir para baixar o orçamento, e aí você acaba tirando um equipamentinho daqui, tira um profissional dali. No final você acaba se comprometendo, né? Você falou de uma coisa que se eu voltasse atrás eu faria diferente. Era isso, cara. No começo eu não me impunha muito. Teve trabalhos meus que acabaram tendo um problema. Eu não tive o resultado que eu quis porque eu não soube me impor. Por exemplo, de chegar num local e falar assim, cara, eu preciso disso aqui, isso aqui é necessário, né? Eu preciso desse ambiente, eu preciso dessa estrutura. Se não tiver essa estrutura eu não vou conseguir te atender. E porque assim, cara, se você não se impor no começo da produção, né, e o cara não te dá a condição do que você precisa para poder fazer, no trabalho você vai ser ruim, cara. No final do trabalho a culpa é sua, né? Então assim, de dar estrutura mesmo. Pô, eu lembro que teve DVDs que eu chegava lá, cara, eu preciso desse espaço aqui, ó. Não pode ter ninguém aqui, tem que estar cercado, porque a gente tem que pôr uma câmera aqui, a gente tem que pôr outra aqui. Não, beleza, eu lembro que a gente chegou lá, o cara meteu mesa em tudo. A gente teve que filmar no meio da galera, e a galera esbarrando, mal tremedeira. No final o serviço saiu uma porcaria. E a culpa era de quem? Lógico. Minha. Porque eu não soube me impor. Eu falei, não, tudo bem, o cara pôs mesmo, eu vou assim mesmo. Mano, no final a culpa é sua, né? Então assim, tem que saber se impor, né, para quem já dirige, para quem já trabalha com isso. Às vezes o produtor te liga achando que é só apertar um botão, a gente sabe que não é isso, né? O lance que eu tava falando de que a filmagem é um dos processos. Você tem que explicar que você está vendendo o seu conhecimento, você não está vendendo o vídeo, né? Porque quem filma é o cinegrafista. No caso de uma produção um pouco maior, quem filma é o cinegrafista. Mas se você não falar para o cinegrafista o que ele tem que filmar, como ele tem que filmar, direcionar. Então assim, o diretor de fotografia, ele está vendendo o conhecimento dele, cara, né? Na maioria das vezes o diretor de fotografia, ele não põe a mão na massa. Ele só está lá para falar como que tem que ser feito realmente, né? Então você tem que explicar para o seu cliente que ele está comprando um conhecimento. Sua expertise, né? A sua expertise. Você está ali para fazer algo que ele não sabe fazer. Você tem que mostrar para ele isso. Entendeu? Porque senão ele vai achar que ele está só comprando um vídeo. E você não está vendendo um vídeo, você está vendendo o seu conhecimento. E se fosse tão simples, é só todo mundo comprar os equipamentos e ir lá e fazer. Ele compra a câmera e faz. Né? E não é assim. E não é assim. No final os caras sabem que não é assim, né? Como é que você enxerga o futuro da sua profissão? Cara, eu enxergo um futuro brilhante, eu tenho que acreditar em mim, né? E eu acho que assim, eu tô no caminho certo, porque eu costumo falar pra todo mundo que eu falava, o futuro é vídeo, mas o presente já é vídeo, né? Então hoje, cara, todo mundo precisa de vídeo, qualquer profissão precisa de vídeo. A gente tá aqui gravando um vídeo, né? Então assim, toda empresa precisa, cara. Não é algo que vai ficar escasso, né? Toda empresa precisa. Até as empresas que não sabem precisam. E isso é importante, você explicar. Às vezes o cliente não sabe que ele precisa, né? E assim, o futuro é vídeo, cara, cada vez mais. Agora no tempo de live a gente passou a crer mais nisso ainda, né? Ninguém saía de casa, mas todo mundo estava em casa assistindo grandes espetáculos, grandes cantores através de câmeras, né? Então assim, cara, eu me esforço muito em adquirir mais conhecimento, estudando sempre, aprendendo com as pessoas, né, umas com as outras. Eu penso assim, cara, se você veio aqui hoje e eu não aprendi nada com você, a gente perdeu um tempo lascado aqui, velho, sabe? Eu aprendi um pouco com você, você aprendeu um pouco comigo, eu aprendi um pouco com a sua equipe, ela aprendeu um pouco comigo, e a gente vai tirando um pouco disso. Ter humildade, cara, para ouvir, não só para falar. E por conta disso, cara, eu acho que a gente tem um futuro brilhante sim, cara, porque a gente costuma, eu e a galera que trabalha comigo, a gente tem amor no que a gente faz, sabe? E entregar o melhor, independente do orçamento que eu fechei com o cara, se é mais barato, se é mais caro, né?
E como eu te falei, eu descobri algo que eu faria de graça, né, se não fosse para ganhar dinheiro. Então assim, eu entrego tudo de mim, cara, aqui, né? Eu viro noites aqui se for preciso. Às vezes eu chego de um trabalho e de tanta ansiedade, cansado, eu vou descarregar vídeo para mim ver como é que ficou, sabe? Então, eu acho que esse é o diferencial, cara. A gente faz com amor. Eu acho que por isso, não sendo soberbo, sei lá, se é assim que falar, mas eu acho que a gente tem um futuro brilhante, porque tanto eu quanto a minha equipe, a gente dá o melhor de si, faz com amor, e a gente sabe que a gente vai chegar um pouco mais lá. Eu não realizei tudo que eu queria ainda na fotografia, eu sou muito pequeno, cara. Mas se eu parasse por aqui hoje, puta, tava ótimo, cara, porque com tudo que eu tinha na mão, né? Com tudo que eu tinha na mão, consegui chegar até aqui, cara, consegui reinvestir, consegui comprar equipamentos, né? E consegui fazer artistas, pô, até com grandes nomes aí, assim, da música brasileira, né, cara? E chegar lá e falar assim, pô, tem caras que estão muito mais tempo que eu e de repente não chegaram lá ainda. Não entrega, né? Então, assim, pô, cara, eu acho que a gente tem um futuro legal por isso, sabe? Pra fechar, eu sempre gosto aqui de provocar isso com as pessoas que eu converso, em construir aqui uma trajetória profissional para aqueles que vão iniciar. Então, vamos idealizar aqui um cenário. Eu sou um adolescente que tenho paixão por fotografia, mas não sei por onde começar e que caminho seguir. Descreve aí pra mim, tipo, cara, ó, começa por aqui, vai por aqui, por aqui, por aqui, para chegar aonde eu tô. Certo. Vamos lá. Primeiramente, cara, estudar, né? Estudar é a base de tudo. E hoje em dia, como eu te falei, não ter dinheiro não é desculpa, né? Porque a gente tem uma quantidade vasta, cara, de profissionais muito bons te ensinando tudo que sabe pela internet. Então, primeiro passo, cara, vai lá no YouTube, caça como filmar, como fotografar, 3 pilares da fotografia. Começa pela fotografia primeiro, tá? Então, assim, para você ser um videomaker, um filmmaker, um cinegrafista, você tem que entender de fotografia primeiro, tá? Então tem essa introdução de fotografia. O cara que trabalha com vídeo, ele tem que entender muito de fotografia para depois trabalhar com vídeo. Quando eu entendi isso, foi que eu comecei a fazer as coisas certas, né? Então, muito antes de você ter uma câmera na mão, cara, você pode se encher de informação dentro da internet, né? Começa com o que você tem um celularzinho, tem vários celularzinhos hoje que já tem configurações, né? Nos vídeos você consegue mexer em ISO, consegue mexer em um monte de coisa. Cara, pega o celular, mexe lá, cara, destrincha as configurações dele. Vai lá, você vai ter uns nomes técnicos que tem na câmera, geralmente tem no celular também, em alguns celulares. Se tiver, cara, busca lá, pega cada nomezinho daquele lá, digita para saber o que é, como é que funciona, né? Começa com o seu celular, cara. Começa com o seu celular, faz vídeo. Tem vários programas de edição gratuitos na internet também, tá? Baixa um programinha lá, edita um videozinho. Tem aplicativos gratuitos de celular também para você fazer edição, sabe? Então ali, cara, começa a fazer um videozinho ou outro, até mesmo no Reels do seu Instagram, sabe? Que tem várias coisinhas. Cara, ali você já vai pegando o time de como editar, de como colocar uma música legal, escolher uma trilha bacana. Mas, cara, o começo é buscar entender um pouco de fotografia, para depois você entender como que funciona o vídeo. E começar com o que você tem, cara. Tem o celular? Vai no celular mesmo. Não tem o celular? Cara, procura um acesso à internet, que é um meio mais barato de você aprender alguma coisa. Foi o meio que eu achei, foi o meio que eu aprendi, né? E depois disso fui captando mais recursos e para chegar onde eu cheguei, né? Não cheguei ainda aonde, falando assim, dá a impressão que eu já cheguei lá no topo. Não cheguei onde eu quero ainda. Tenho muita coisa ainda para caminhar,
Mas assim, estou muito feliz com o que eu já conquistei até aqui. Isso é né? importante. Então assim, o caminho é esse, cara. Busca conhecimento, faculdade YouTube, gratuita. Aqui, ó, onde você tá aqui, ó, eu fiz essa mesa, eu fiz esse armário, eu fiz essa sanca de gesso, eu fiz isso aí, esse letreiro foi eu que fiz. Foi eu que fiz tudo. Mão na massa. Sabe onde eu aprendi? No YouTube. YouTube. E pra gente fechar, queria que você deixasse uma mensagem, cara, pra eles aí, tipo, fica à vontade. Vamos lá. Pra essa aqui? Vamos lá. Queria agradecer primeiramente aí a oportunidade, né, de estar mostrando um pouco desse trabalho, de poder dar um norte para vocês também do que é direção de fotografia e dizer que nesse meio tem diversas coisas que você pode fazer, não só diretor de fotografia, como filmmaker, cinegrafista, como foquista. Cara, dentro do cinema tem diversas coisas. Então, antes de você descobrir o que você quer, né, dá uma destrinchada, cara, na internet, ver quantas possibilidades você tem. De repente, dentro disso você pode ser um técnico de áudio e estar feliz com isso. Você pode ser um simples auxiliar de fotografia, como eu tenho lá, e os caras são realizados pra caramba com o que fazem e são felizes, né? E que vocês não desistam, cara, do que vocês querem. Aí se vocês querem, vai pra cima. Parece meio clichê esse tipo de mensagem de não desista, mas é só isso que a gente pode fazer, cara, porque eu não desisti e eu tô conquistando, né? Apesar das dificuldades, a cada dia eu sei que eu tô chegando lá um pouquinho mais perto do que eu queria, né? E estude sempre, cara, sempre, sempre, sempre. Você nunca vai ter conhecimento de sobra, sempre de menos. Estuda, por mais que você saiba, vai ter mais coisas para você aprender, principalmente nesse meio que a gente depende de tecnologia e o Brasil só pega a sobra da tecnologia, né? Então assim, quando as coisas chegam pra gente, as coisas já estão muito avançadas lá fora. Já foi, né? Então assim, estude, cara, estude, não pare de estudar e foco aí no seu objetivo que você vai chegar lá também. Juan, obrigado, cara. Obrigado você, cara. Obrigado pela aula, obrigado parabéns pela história. Obrigado E, você. cara, sucesso aí pra você na sua jornada. Obrigado. Porque esse fato de a gente estar sempre buscando a melhora constante, isso daí é importante pra todo mundo, pra você, pra mim, pra todos nós. Com certeza. E é isso, cara. Tem uma história de vida bacana e continue aí nesse caminho e com certeza você tem um futuro brilhante. Obrigado, meu mano. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui, inclusive, no rodapé aqui, o endereço aqui eletrônico dele do Instagram. Quero convidar vocês também a compartilhar, a comentar e curtir nosso vídeo aqui, porque exatamente com esse feedback de vocês é o que realmente vai fazer com que a gente melhore cada vez mais aqui os nossos conteúdos. Cara, obrigado de novo. Obrigado a você mais uma vez. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pô, dar um cara desse, cara. Cara, o que você achar que é balela aí, velho, tira. Eu dou umas viajadas, hein? Eu entro no assunto e termino outro. Mas é difícil também. É difícil cortar. Tudo que fala. A gente até tenta concentrar um bate-papo no começo e fala, pô, tem que ser no máximo 20 minutos. Mas não tem como, velho. Cara, não tem como. Esse lance de podcast é mais ou menos isso, né? Tipo, a ideia começa aqui e para em outra, né? Cara, não tem.